Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No livro de Apocalipse, capítulo 6, o versículo 1 e 2, diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. No presente capítulo, João estava no céu. No capítulo 4, João é chamado para o céu, começa a ter as visões de outro ângulo. Agora, João olha de cima para baixo. E lá no céu, um dos 4 animais, no momento que o cordeiro abre um dos selos, é chamado para vir e para ver o que estava para acontecer. E João foi chamado por quem? O texto diz, foi chamado por um dos 4 animais. E você pode me perguntar, que animais seriam estes? Esses animais se encontram no livro de Apocalipse, capítulo 4 e versículo 7. Vai dizer que um animal era semelhante a um leão, o outro semelhante a um bezerro, um outro tinha rosto de homem e o 4º animal tinha o rosto como de uma águia voando. Aqui no presente texto, isso mostra o leão como controle, como domínio, mostra o bezerro como forte, a força que o boi presta. O rosto de homem, isso fala de racional, de inteligência. Rosto de homem fala de inteligência. E o rosto de águia, ou como a águia voando, isso mostra tanto a visão da águia quanto a velocidade. Então, os 4 animais representam domínio e controle, força, inteligência, visão e velocidade. Eles são completos. Se você quiser saber mais sobre os 4 animais, leia também a Ezequiel capítulo 1 e o versículo 10. Lá, e vocês comparam os dois textos, os animais de Ezequiel com os animais, no caso, que João viu. Quando o texto diz que o cordeiro abriu ou quebrou o primeiro selo, você não tem dúvida, o cordeiro trata-se do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quebra o primeiro selo. Quando ele quebra o selo, então João vê. E quem ele vê? Ele vê um cavalo branco, mas ele vê que também sobre o cavalo estava assentado alguém. O problema aqui é que nós focamos o texto no cavalo. Por que cavalo no livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, por ser um livro cheio de símbolos, de tipos, então ele é um livro que, quando mostra cavalo, ele diz que é um poder que avança, tá? Por exemplo, quando ver trono no livro de Apocalipse, trono trata-se de um poder estabelecido, aquele poder que assenta, que segura, firme, que tem estabilidade. Mas o cavalo mostra algo que avança. Então, se vem um cavaleiro, se vem um cavalo, entende-se que é algo que vai avançar, que não vai ficar parado ali. É algo que tem um percurso para concluir. Então, sempre que vocês verem cavalo, fiquem atentos, é um poder que avança. Se você quiser saber mais, porque na sequência vem o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Eu falarei sobre isso nos próximos vídeos. Para entender sobre os cavalos, sobre a cor dos cavalos, dá uma lidinha lá em Zacarias 1 e 8, para tentar juntar uma coisa com a outra. Então a questão do cavalo aqui mostra a cor do cavalo. Isso fala de pureza e fala de santidade. O branco na Bíblia, no Apocalipse, sempre fala de santidade. Vestes de santidade, vestes de salvação. O cavalo é só o poder para avançar, é só um instrumento usado para que esse cavaleiro avance. Por exemplo, em uma batalha,
principalmente no tempo do apóstolo João, era fácil ou é fácil de você deter um soldado, mas se esse soldado tiver montado a cavalo, não tem como você. O cavalo ele passa em cima de multidões de pessoas, ele avança. É difícil você conter um cavalo. Mas o foco não é o cavalo, o foco é o cavaleiro que estava assentado sobre o cavalo. O texto diz que foi dado para esse cavaleiro uma coroa. Esse cavaleiro também tinha um arco e ele saiu vitorioso e para vencer. Quando o texto diz que a coroa foi dada para ele, isso nos desperta algumas atenções. Vamos ficar atento porque a coroa foi dada para ele, foi entregue para ele uma coroa. Mas ele também tinha um arco. Esse cavaleiro possuía um arco e o texto não diz que ele tinha flechas. No capítulo 39, versículo 3 de Ezequiel, vai dizer assim: e tirarei da tua mão o teu arco. Isso faz lembrar que arco é um instrumento, uma arma de inimigo do povo de Deus. Na Bíblia, você sempre vai ver um anjo com uma espada, você vai ver Jesus Cristo com espada que sai da boca, mas nunca você vai ver um anjo de Deus com uma flecha na mão. Flecha é arma de inimigo do povo de Deus. Em algumas traduções, ou nas melhores traduções, diz que ele saiu como um vencedor e para vencer. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 21, diz que o anticristo fará guerra contra os santos e estaria vencendo a guerra até o momento de vir sobre ele o juízo. Então entendemos que o anticristo ele até começa como um vencedor, ele tem uma coroa, mas esse para vencer que o texto disse, aí já é outra história. Esse cavaleiro, ele pode, ou ele é interpretado nas diversas linhas teológicas, escolas de teologia, como podendo ser 4 pessoas. Primeiro, alguém vai dizer que esse cavaleiro é Cristo, é Jesus Cristo. Outros vão dizer que trata-se da igreja, o poder da igreja que avança para os 4 cantos da terra. Alguém vai dizer que não é a igreja, é o evangelho é que avança. E alguém, ou uma outra escola, vai dizer que trata-se do anticristo. Tanto Cristo, quanto a igreja, quanto o evangelho, possuem algumas características que esse cavaleiro não tem. Por exemplo, o livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 10 a seguir, isso vai falar das armaduras e das armas da igreja, mandando revestir com as armaduras e ter as armas para combater o mal. Então entendemos que a igreja possui armas, a igreja tem o poder de Deus para vencer o inimigo. Esse cavaleiro não pode ser a igreja porque ele não tinha arma, ele tinha apenas um arco sem flechas. Alguém vai dizer que ele poderia ser o evangelho, mas no livro de 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4, vai dizer que o evangelho é poderoso para destruir as fortalezas. Então, também não entendemos como o evangelho, porque o evangelho é forte, a igreja é forte, o evangelho é forte. Jesus Cristo tem uma aguda espada na sua boca, então também não pode ser Jesus Cristo. Resta a última alternativa. Esse cavaleiro só pode ser o anticristo. Mas é difícil entender isso de imediato assim, porque a tendência é acreditar que trata-se de Cristo e não do anticristo. Só que o livro de Apocalipse é um livro de contrastes. Cuidado! Você
que gosta de interpretar ou que quer interpretar o livro de Apocalipse, comece a focar nos contrastes do livro. Por exemplo, você vai encontrar no livro de Apocalipse um cordeiro e um dragão. Você vai encontrar uma esposa e a meretriz. Você vai encontrar a Jerusalém celestial e vai encontrar a Babilônia. Então, o livro de Apocalipse é um livro cheio de contrastes. Por exemplo, as duas testemunhas com os adoradores da besta. No caso, as duas testemunhas e as duas bestas. Os adoradores de Cristo no Monte de Sião e os adoradores da besta. Então, o livro de Apocalipse é um livro cheio de contrastes. Um outro motivo pelo qual não acreditamos ser este cavaleiro do capítulo 6, Jesus Cristo, pelo fato de Jesus Cristo aparecer no capítulo 19 do livro de Apocalipse, e eu fiz aqui um quadro mostrando a diferença de um para o outro. No capítulo 6, temos um cavaleiro na terra, um poder que avança. Mas no capítulo 19, vemos um cavaleiro vindo do céu. No capítulo 6, temos um cavaleiro com um arco na mão. Mas no capítulo 19, o cavaleiro aparece com uma aguda espada. No capítulo 6, vemos um cavaleiro apenas uma coroa, mas o segundo cavaleiro aparece com muitas diademas. O primeiro cavaleiro estava sozinho, era só um cavalo que era seguido por outros cavaleiros ou por outras etapas. Mas o cavaleiro do capítulo 19, ele aparece com um exército. O primeiro cavaleiro tinha apenas um cavalo, o segundo tinha muitos cavalos. Então é um poder que preenche. Se o primeiro é um poder que avança, o segundo é muitos cavalos. Ele vai preencher todos os espaços que tem para ser conquistado na terra. O primeiro cavaleiro, ele não tem nome, é um cavaleiro anônimo. Não sabemos o nome dele. Ninguém sabe quem será o anticristo. Porém, o segundo cavaleiro, ele tem 4 nomes. O primeiro nome é fiel, o segundo é verdadeiro, o terceiro é palavra de Deus e o quarto diz que é um nome de mistérios. Então, quando você vê o primeiro cavaleiro aparecendo com um arco sem flechas, mas depois você vê o segundo cavaleiro, sendo que o primeiro não tinha nome, mas o segundo chama-se fiel e verdadeiro, e o livro de Apocalipse é um livro de contrastes, você vai perceber aqui que esse fiel e verdadeiro pode estar dizendo que o primeiro era o falso, era o anticristo. O primeiro cavaleiro aparece no início da grande tribulação, quando ele vem, de acordo com Daniel 7:21, ele vai fazer uma aliança, mas na metade da semana ele quebra a aliança. Então ele vem no início da grande tribulação. Porém, o segundo cavaleiro, que é Cristo, não tem dúvida, ele aparece no final da tribulação para iniciar o milênio. Na verdade, ele vence o primeiro cavaleiro com a espada, com o sopro que sai da sua boca. Ele pega esse primeiro cavaleiro e lança vivo no lago de fogo para começar o governo. O primeiro cavaleiro, ele vem para vencer, mas o segundo cavaleiro, que é Jesus Cristo, de acordo com Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, o texto diz que ele já venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, enquanto um vem para vencer, Jesus Cristo já venceu a batalha. Então temos aqui os motivos para não acreditar que esse cavaleiro seja Jesus Cristo. O cavaleiro do capítulo 6 que lemos, esse que vem montado em um cavalo branco, porque o livro vai apresentar o verdadeiro Jesus Cristo, o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, o cavalo do céu, que eu falo aqui nos outros vídeos.
ele é seguido pela tríade da agonia. O primeiro cavaleiro que vem é branco, depois do branco vem o vermelho e depois do vermelho vem o preto. O preto é o cavaleiro da fome, ele carrega uma balança, ele é o cavaleiro da fome, e depois da fome vem o cavaleiro amarelo. E o cavaleiro amarelo era seguido pelo Hades. Por que o cavaleiro amarelo é o cavaleiro da morte? Representa a cor anêmica da morte. É uma sequência: falsa paz e guerra pelo cavalo vermelho, depois da guerra vem fome, e depois da guerra e fome vem morte. É isso o que vai acontecer. Esse cavaleiro tinha um arco sem flecha, mas sabemos que Jesus Cristo ele tem uma aguda espada, e a única coisa que aparece assim idêntica de Jesus Cristo é a cor do cavalo. Mas como o livro é um livro de contrastes, entendemos que um trata do falso e o outro do verdadeiro. Se você gosta da palavra de Deus, ama conteúdo como esse, dá um joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com a sua igreja, com seus amigos. Um forte abraço e até mais. Fique na paz do Senhor Jesus.